sempre falo assim, que por mais que a gente transmita o culto, nunca será a atmosfera daquilo que sentimos aqui. Porque olhar no olho e ver mais do que uma palavra de dizer eu estou bem, você olhar no olho da pessoa que ela não está e você poder sentar com ela e orar, isso é coisa que só o Espírito Santo pode fazer. E é sobre ele que eu quero falar hoje aqui, e num texto bastante conhecido, o texto de João. E eu gostaria que vocês abrissem lá, em João capítulo 16. João capítulo 16, falando sobre o consolo de Deus para os corações feridos. E aí, esse ferimento, eu não estou falando desse ferimento que a gente pode colocar um curativo, ou como o meu filho ontem, né? Chegaram, eu estava estudando lá para a pregação de hoje, de repente um vizinho chegou lá correndo, que o Samuel tinha batido na bola e batido a cabeça, caído e batido a cabeça naquele banco de cimento. Então, estava com o olho assim fechado, com um negócio assim, aquele desespero, e a gente falou, não é esse tipo de ferida. Eu estou falando por aquela ferida que vem e que dói. E que dói tanto que você faz muitas coisas para esquecer, mas quando você deita na cama e você vai dormir, ela está ali, latente, doendo no coração. É algo da alma, uma ferida da alma que somente a promessa de Deus é capaz de cuidar e dar o remédio na medida certa. Vamos lá, o texto de João, capítulo 16, verso 1, diz assim: eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou lhe dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora, verso 5, que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por que falai essas coisas? E o coração de vocês enche-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. O conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao meu Pai, ou pertence ao Pai meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Até aqui. Quando a gente reflete um pouco sobre o Espírito Santo de Deus, a gente lembra dessa promessa de Jesus e desse momento em que ele está ali com seus discípulos reunidos. E essa promessa de Jesus, ele na verdade não somente marcou os discípulos que estavam ali com ele, mas também nos marca hoje aqui, no nosso tempo. A chegada do Espírito Santo ela é marcada pela essa promessa que não só marcou aqueles discípulos que estavam ali e ainda ouvindo aquelas palavras de que Jesus não estaria mais com eles, já pensando como que será isso, meio confusos em relação a tudo aquilo que Jesus estava dizendo.
Mas Jesus deixa essa promessa de que ele enviaria o Consolador. A pessoa do Espírito Santo, que faria aí a sua obra redentora e que tornou possível a todos nós aqui, hoje, exercer a fé em meio a um ambiente de tristeza e às vezes de profunda tristeza. Lembro-me de muitas vezes de pessoas que chegavam para mim e falavam assim: Paulo, deve ser tão difícil você consolar uma pessoa, né? Você chegar perto dela e ter que procurar alguma coisa para falar. Gente, foi tão libertador quando eu aprendi que o melhor consolo às vezes é o silêncio e um abraço. Muitas vezes, porque a gente não tem palavra. A gente pede a Deus, Deus, me dê direção no que falar e o que falar, mas às vezes o que Deus fala para a gente é: fique quieto, abrace. E em relação a mim, muitas vezes, chore. Coloca para fora em verdade aquilo que você está sentindo. E às vezes é tão difícil, né? A gente está ali do lado, sente o problema, sente a coisa e a gente pega aquela carga e a gente parece que tem que ser: não, peraí, eu tenho que trazer uma palavra. Não. Eu tenho que deixar o Espírito Santo falar. Naquela situação, a mim e aquela pessoa com a qual eu estou. Imagina um jovem, gente, pai de família. Aí ele recebe um diagnóstico bem difícil. Uma doença grave. Os médicos dizem a ele que ele não tem esperança. As contas se acumulam, a cabeça já não funciona muito para lidar com as coisas diante dessa situação e o medo toma conta desse lar. Ele se sente abandonado e, se ele for franco consigo mesmo, ele chega a pensar até: aonde está Deus aí nisso tudo? Ele se sente como aquele que ainda parece que está andando sobre estroços, assim. Sabe aquela quando acontece tudo? Às vezes a imagem que vem é aquele terremoto, que você vai olhar para a sua casa e você não vê mais a sua casa. Você só vê destroços. E você se sente dessa forma, experimentando esse sentimento ruim. Mas quando você lembra dessa promessa de Deus, de repente, mesmo naquele sentimento, a coisa muda. E ele se pega nessa promessa de Jesus e experimenta uma paz que ele não sabe por que ele está sentindo aquela paz diante daquela situação. Que de verdade transpassa a dor que ele estava sentindo e a circunstância que ele está vivendo. E logo ele é tomado desse sentimento de paz sem medida e meio sem saber como que ele está ali. Mas ele sente que ele não está só. Essa história retrata um pouco desse momento em que os discípulos estavam com Jesus. E nessa noite antes da crucificação, no cenáculo, horas antes da traição, a gente percebe aquele sentimento, mas também Jesus proferindo aquele discurso, dizendo para eles tudo aquilo que estava por vir, e eles ainda meio sem compreender, tentando compreender aquilo. Jesus lhes solta uma promessa, dizendo que Jesus ele iria sair dali daquele lugar, ele ia ir para o céu, mas que ele enviaria o Espírito Santo de Deus. E é interessante como João ele coloca isso. Ele coloca essa promessa aqui no capítulo 16, do verso 1 a 17, e para que mostre para nós algo interessante, porque Jesus em nenhum momento falou que ele ia mandar um consolador que seria um substituto dele. Mas um consolador que daria continuidade àquele consolo experimentado aos pés de Jesus. E é interessante porque essa
palavra, né, no grego, né, dizendo sobre o Consolador, que é o Paráclitos, que tem uma tradução assim bem interessante, que é sobre aquele que é posto ao lado daquele que está passando por um tribunal, por um julgamento. Olha só. Uma espécie de advogado, defensor ou intercessor, daquele que está ali para acompanhar, para direcionar. E é interessante porque quando nós olhamos para o Espírito Santo como advogado, a gente lembra alguns capítulos da Bíblia falando sobre o próprio Jesus que está na presença do nosso Pai como advogado. E nós vemos agora essa figura na pessoa do Espírito Santo de Deus. Eu estava até conversando com o Júnior na quinta-feira um pouco, né? E eu estava até falando para ele assim, puxa vida, é tão interessante quando a gente começa a observar para a história da igreja e a gente vê o quanto, de certa forma, a igreja se aprofundou tão pouco nas obras do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, desde lá do credo, que ele vai e fala sobre o Pai, fala sobre a obra do Pai, fala sobre o Filho, fala sobre a obra do Filho. Quando chega no Espírito Santo, cremos no Espírito Santo. E parou. E não fala da obra. E depois você vai ver com a história um pouquinho mais para frente, ecoando isso até em coisas recentes do século XX, do século XIX, do século XX para cá, que saiu obras com profundidade, falando das obras do Espírito Santo, falando da pessoa do Espírito Santo como uma pessoa de fato, assim como Jesus. O interessante, queridos, é a gente entender que esse Espírito Santo, ele tem algo a se fazer. Ele tem um trabalho a fazer. Ele tem algo importante a resgatar em nós e nos ligar com aquilo que é eterno. Começa logo ali, como esse Consolador, dando essa continuidade de presença, aquilo que lhe iria faltar para os seus discípulos. O Jesus Cristo. Mas não basta estar ao lado, mas ele também é até falado pelo apóstolo Paulo como aquele que era o conselheiro. E olha, e João ele fala isso no verso 7. Jesus ele diz assim, declarando, mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês, verso 7, que eu vou, se eu não for o conselheiro. Às vezes eu me pego assim, será que de fato eu me direciono ao Espírito Santo como conselheiro? Como meu conselheiro? Nas minhas decisões? Decisões importantes, relevantes, da minha família, da minha espiritualidade. Eu olho para o Espírito Santo dessa forma? Ou eu me pego ainda, às vezes, me confundindo e às vezes começo a falar do Espírito Santo e de repente eu já direciono para Jesus porque eu me confundo com quem eu estou falando? Eu estou falando de situações, queridos, de que a gente deve direcionar o pedido. Porque é esse Espírito Santo que nos leva, como Paulo nos diz, as nossas petições até o Pai, com gemidos inexprimíveis. É o mesmo Espírito Santo que nos cela e que nos mostra espiritualmente para o mundo espiritual que somos selados e propriedades exclusivas de Deus. Olha a importância da obra do Espírito Santo, da qual muitas vezes nós nos esquecemos. Precisamos olhar para o Espírito Santo de uma forma diferente. Talvez até por medo, né? Porque eu lembro de muitas vezes que eu estava na igreja e uma irmã chegava e falava, bom, glória a Deus! Aí as pessoas já olhavam para ela, ela já não estaria mais ali na frente, não. Era muito interessante, porque quando a gente é envolvido na música,
E isso acontecia muito na minha adolescência. Eu lembro do meu pai me esperando na porta de casa com uma correia. Porque eu era daquele, sabe? Terminava o culto, pegava o violãozinho e ia para uma igreja X tocar. Aí lá eu era convidado, eu ia para uma Y. E esquecia de avisar os meus pais onde eu estava. Aí quando eu dava mais ou menos uma meia-noite e pouquinha, me chamavam para uma vigília. Aí eu ia para a vigília. Aí às 3 horas da manhã, porque não tinha celular, estava lá o brilho celeste do meu pai, né, carequinha assim, na frente do portão, com aquela cinta enorme, me esperando. Eu quase falei para ele, pai, mas você não sabia, eu estou na casa do meu pai, mas eu não podia falar isso, né, porque ele certamente ia chegar para mim, a casa do teu pai é aqui, você me avisa. Mas olha só, o que eu via, o que eu percebia. A liberdade dentro da igreja para louvar e servir ao Senhor de todo o coração. E era claro isso. Quando as pessoas choravam sem limites, no sentido, sem se importar com quem está ao lado, sem se preocupar com a vergonha. E a gente via isso. Agora, quando eu ia para a igreja onde eu estava, se eu começasse a chorar, pronto. Os irmãos iam lá e falavam para mim, nossa, você está com depressão? Está com algum problema? Quanto tempo faz que você não chora diante de Deus, diante do Espírito Santo de Deus? No contexto judaico lá do século I, a gente tem que lembrar que havia perseguições, mas porque são perseguições de verdade. E Jesus, ele estava alertando de tudo isso que ia acontecer com os cristãos. Os discípulos precisavam de um defensor permanente. Precisavam de direcionamento espiritual, porque no meio do caos, nós precisamos de direção. E Jesus sabia disso. Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, verso 26, ele mostra que o Espírito é o nosso intercessor e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é mesmo? Agostinho de Hipona, também, um estudioso também, ele falando uma frase lá sobre Paráclitos, né, que é esse significado de ter alguém ali do lado, ele fala que esse Consolador, ele tem o papel na sua obra de aplicar a redenção de Cristo às nossas almas. Olha a profundidade disso. Isso revela que o Espírito Santo de Deus participa de uma maneira ativa no nosso crescimento espiritual. Mas nós precisamos nos voltar para Ele, sem medo. Porque Ele fez do nosso corpo a moradia do qual? É o templo. Dele. Ele não cria, e isso é importante observar também, que Jesus ele não cria uma nova revelação independente. Ou o Espírito Santo de Deus, na sua chegada, ele não cria uma nova revelação independente, mas ele testemunha de Cristo. Um verdadeiro holofote. Um holofote que parece, sabe aqueles prédios, né? Que estão no escuro e parece que não tem nada, mas quando você coloca um holofote lá, ele brilha e você olha e você fala, nossa, e ainda fica luminoso. O Espírito Santo é isso, ele ilumina a glória que vem de Cristo, para que percebamos, para que, através desse holofote, também seja iluminado o pecado na nossa vida. Está entendendo a obra do Espírito Santo? Está entendendo que ele também tem esse papel? Esse papel de olhar para dentro de nós e nos fazer ver aquilo que está ali escondido e que muitas vezes nós não queremos tratar. Por isso que ele nos revela a palavra, essa palavra que é com clareza, para que não tenhamos dúvida. E nisso nós vemos então na Trindade uma cumplicidade.
uma cumplicidade. E nós precisamos entender da obra do Espírito Santo na nossa própria vida. E se vivemos pela fé, e vivemos pela fé no Filho, não é isso? Precisamos entender também que somos guiados pelo Espírito Santo. E se somos guiados pelo Espírito Santo, poxa, não é a Ele que você deve recorrer para você permitir que Ele mostre o que está no teu coração e aquilo que precisa de fato ser transformado? De fato precisa ser entregue? De fato precisa de poder dele para que você veja e tenha uma atitude em relação àquilo que está sendo para você uma pedra de tropeço para a sua caminhada espiritual? Eu não estou sendo místico. E não quero ser místico. Eu estou falando de relação. Aquela relação que você só tem com uma pessoa. Mas neste momento, eu estou falando da pessoa do Espírito Santo. O segundo ponto, sobre essa convicção que o Espírito Santo nos dá acerca daquilo que está ali e que precisa ser tratado. E que não dá mais para você passar de largo e falar assim, não, peraí, depois eu cuido. Eu costumo dizer assim que, cara, pecado, parece que o negócio vai para a ladeira abaixo, né? Quando você não cuida e ele toma conta da tua vida, parece que, sabe, eu sinto assim, né? Eu ia falar assim, eu sinto um rapaz de muleta caindo num barranco, né? Porque sempre vem uma coisa assim comigo. Eu sempre penso em umas coisas assim, né? Mas eu fico imaginando, cara. Eu estava falando com um amigo, eu falei assim, um amigo falou assim, nossa, Paulo, né? Ele falando comigo, é pecado beber uma cervejinha? Aí eu falei para ele, não é pecado não. Mas por que você não bebe? Eu falei, cara, é o seguinte, se de repente eu bebo, e eu nunca bebi, não sinto vontade de beber nem um pouquinho de cervejinha, e de repente eu bebo, eu fico imaginando como que deve ser uma pessoa, na época eu andava de bengala, de repente um bêbado de bengala, tentando se equilibrar e tentando cair. Mas eu quero trazer essa imagem para vocês aqui também. Eu fico imaginando uma pessoa sem a segurança de se equilibrar. Uma pessoa desequilibrada espiritualmente porque não se relaciona com o Espírito Santo de Deus. Como é dar o passo sem equilíbrio? Como que é confiar se aquele lugar é seguro sem equilíbrio? Essa convicção que a palavra traz, é a palavra-chave ali, também em grego, que traz, né, esse senso do convencedor, aquele que expõe, aquele que guia, e a palavra aí é elegio. O Espírito Santo, sendo essa pessoa, ela tem esse papel de nos direcionar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, fazendo tudo aquilo ter sentido para a vida. Porque nós não estamos falando de religiosidade, nós estamos falando de vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando da palavra de Deus. Aquela que nos convence do erro, mesmo quando não queremos. Porque o que é incrível é quando a gente vai conversar com uma pessoa e a gente vai falar com ela e ela vai chegar para mim e fala o seguinte, olha, essa é a sua opinião. Porque a minha opinião, eu falei, não, eu não quero tratar da minha opinião, eu quero tratar da Bíblia. A Bíblia está dizendo isso aqui. E aí? A gente tem liberdade, gente. E Jesus nos dá liberdade. Até mesmo para não ouvir o Espírito Santo de Deus, sabia? Nos dá liberdade, até mesmo para a gente colocar o Espírito Santo de Deus de lado.
E a palavra ainda é mais forte, porque ela diz que a gente ainda tem a capacidade de entristecê-lo. Mas também ele nos orienta. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. E nós estudamos aqui, né? Falando lá embaixo, lá no semear, e a gente falando sobre aquela condenação, que nada mais é do que entregar a nós mesmos para os nossos próprios desejos. Uma condenação pior que essa? Imagine eu ser entregue aos meus próprios desejos e não ter mais aquela orientação que me diz, para, Paulo. Para. Precisamos nos relacionar com o Espírito Santo de Deus. Como tem sido o seu tempo de oração? O seu tempo de oração pessoal? A sua devocional pessoal? A espiritualidade? Espiritualidade, eu não estou falando de religião, eu estou falando do seu momento com Deus. A gente gosta de conversar com quem a gente gosta, não é mesmo? Por que talvez o tempo é tão limitado quando eu procuro o Espírito Santo de Deus para conversar? Ou o tempo é tão limitado quando eu me preocupo em aprender da palavra de Deus, sem a devida atenção e tempo para ouvi-lo, o que ele tem a dizer? Porque, gente, o fato de você não ver não significa que o Espírito Santo de Deus é mudo. O fato de você não ver Deus Pai na sua frente, fisicamente olhando ali, não significa que Deus é mudo. Tanto é que o Filho de Deus veio para que você pudesse ver o Pai. Nele e através dele. Esse papel, essa obra redentora, a qual o Espírito Santo nos conduz e deseja nos conduzir, ele nos leva a um estado de convencimento. Porque sim, há momentos em que a gente vai ouvir e vai ler aquilo que a gente não quer ler e que a gente não quer ouvir, porque talvez você vai ter que ser convidado a abrir mão daquilo que você deseja. E eu não tenho dúvidas disso. Talvez aquilo é bom. O pecado é bom, cara. Tem aquele gosto bom mesmo. Mas ele leva à morte. E o Espírito Santo de Deus está dizendo para você, olha, eu lembro daquela história, né? O cara orando, pedindo para Deus para que Deus dê provisão. E a casa dele alagando. Aí daqui a pouco aparece, né? Um cachorrinho segurando numa boia, próximo dele, e ele lá orando, pedindo para o Senhor salvação, e a boia indo embora. Daqui a pouco, passa um garotinho segurando numa lata de lixo, boiando sobre o negócio, passando e indo embora. E ele lá indo orando. E ele ali próximo. Aí daqui a pouco chega um helicóptero, cheio de gente, mas com uma escada, passando quase na frente da cabeça dele, e ele ainda orando, indo embora. Aí ele morre. Aí ele chega para Jesus e fala, Jesus, mas eu não pedi para você me ajudar. Ele falou, te mandei um cachorro segurando uma boia que já é estranho. Perto de você e você não teve capacidade de entrar na água e pegar na boia. Uma lata de lixo, que era o suficiente para você se segurar nele e ir para um lugar de segurança, e você deixou. Te mandei um helicóptero, lotado, não tinha espaço, mas eu coloquei uma escada lá e você não pegou? Para mim, você queria morrer. Às vezes não é assim. Às vezes a gente tem a oportunidade, confrontados ali com a palavra de Deus, a gente tem a oportunidade de confessar. E às vezes é tão difícil confessar que a gente precisa do quê, gente? Do que a gente precisa? Do outro. Eu não sei quanto a vocês, mas
Você já sentiu vergonha no momento de você estar orando, de confessar a Deus que você tinha aquele sentimento e aquela coisa que você estava vivendo? Você já sentiu? De certa forma, você precisava de uma presença física, de alguém ali físico para que você pudesse falar e você estava ali para você dizer. Você precisava confessar. Isso já aconteceu comigo. Eu não tinha força para orar. Mas eu precisava de uma pessoa para orar. E quando eu encontrei essa pessoa, ela chegou para mim e falou assim: chora primeiro. E depois você me fala, porque eu não conseguia falar. Mas aquela oração que começou com ela, terminou comigo. Dizendo: Jesus, me perdoe. Eu preciso consertar. O que não dá, queridos, é a gente ir deixando o tempo levar. A música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, para um lugar que a gente não iria gostar. Eu prefiro ser levado pelo vento do Espírito, que me leva até Deus. E última, nessa dependência dessa presença de Deus, a gente tem que observar aquilo que a palavra nos fala. E o que a palavra nos mostra, e que João aqui ele traz para a gente, e eu tenho que ir para essa palavra grega, para lhe trazer um pouquinho dessa base, que essa palavra significa. Que essa palavra significa, eu estou tentando ler aqui, tá? Mené, que fala sobre essa questão da permanência do Espírito Santo. Jesus ele não estava falando somente de trazer um conselheiro, mas ele estava falando de trazer um conselheiro permanente. Tipo aqueles que você procura e você tem certeza que ele está lá. Ainda mais do que ao lado, é em você. Porque é isso, o Espírito Santo está em nós. Há uma aproximação maior que essa? Eu posso estar do teu lado, Tiago, mas dentro de você eu não consigo. Porque não há limitação para o Espírito Santo de Deus. Nos dois sentidos, tá? Eu sempre falo que as mãos de Jesus, ele alcança aonde você está. Nem vou para o texto, né, de Salomão, mas eu vou para o escuro do teu quarto. Eu vou para o lugar obscuro do seu coração. O Espírito Santo, ele chega lá também. Não há limitação para ele. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 1, de 13 a 14, ele fala, né, agora que vocês também ouviram a verdade e as boas novas da salvação, e quando creram em Cristo, e ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, que havia prometido, o Espírito Santo, que é a garantia da herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade, para o louvor de sua glória. João, lá no capítulo 14, 16, ele fala: mas quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará de toda a verdade, e vos anunciará o que está para vir. Ele está dizendo sobre essa companhia permanente, segura. Ele não está falando dessa falsa esperança.
Ele está falando da esperança verdadeira, da qual você pode confiar e que vai para a eternidade. Permanecer em vocês é a certeza de que Ele está conosco. É a certeza de que eu tenho a quem recorrer. Seja por oração, batendo na porta, sendo insistente. Porque às vezes você se pega pensando, puxa, eu vou pedir, mas Deus já sabe o que eu estou precisando. Mas você precisa saber que você precisa de Deus. Mais do que você precisa saber que você precisa pedir. A questão é busca. É a busca intencional de saber que você será recebido por aquele Deus que Ele não se cansa de abrir a porta. Tim Keller, ele num dos seus escritos falando sobre, o mundo volátil, ele fala que a permanência do Espírito Santo nos dá estabilidade eterna. Sim, estabilidade eterna para que você creia de fato de que você é salvo e de que o Espírito Santo habita em você. E mais do que você saber de cor e sorteado os frutos do Espírito, é você entender que esse fruto do Espírito nada mais é do que o caráter de Jesus sendo esculpido na sua vida, na sua história. Mas também não podemos desprezar a palavra aqui de Deus que afirma de que é necessário. De que é necessário nascer da água e do Espírito. Olha o peso disso. Havia momentos em que a gente, de certa forma, tinha medo de falar do Espírito Santo de Deus, né? Porque a gente achava que as pessoas iriam falar que a gente, de certa forma, estamos sendo loucos, né? Ou estamos numa manifestação estranha. Mas também tem o outro lado, né? Aquele gelo de que você ouve a voz dele e você se fecha e não permite que ele mude você. Que Deus lhe dê paz ao saber que o Espírito Santo que veio e que habita em nós tem uma obra maravilhosa para fazer na nossa vida. Mas nós precisamos render-se a Ele, abrindo o coração e permitindo que Ele toque aquilo que nós temos medo de tocar. Que Ele nos mostre aquilo que temos medo de confessar. Mas nós não precisamos ter medo. É render-se a Ele. É deixar que Ele fale através de você e te capacite, te dê capacidade de confessar, porque isso é obra dele, isso é poder dele, e ele te dá poder para ser tocado por ele, transformando a vida e a sua história. Amém? Que Deus abençoe, que Deus nos dê força, porque na caminhada quanto igreja, nas relações, nós precisamos de ser direcionados
pelo Espírito Santo de Deus. E não fazer ouvido de mercador. Ouvir e agir. Porque se tem um começo, e um grande começo para se fazer na história da nossa comunidade, da nossa própria vida, começa por aí, no poder do Espírito Santo. Porque Ele nos dá poder para que Cristo reine através das nossas vontades. Amém?